Olha aqui, gente, ó, videozinho aqui pra você. Não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, tá bom? Não esquece, os links dos produtos e equipamentos estão na descrição deste vídeo, tá bom? Boa aula pra você e até a próxima. Olá, esteticista Pet! Mais uma aula aqui pra você, que nós vamos falar sobre como começar sem dinheiro. Hoje em dia tá complicado, né? Então a gente vai dar aqui algumas ideias de como você pode resolver este problema, tá bom? Eu vou começar falando um pouquinho sobre a minha vivência, tá? O que eu passei, o que eu presenciei aqui, uma situação em específico. A primeira vez que eu tive contato com banho e tosa em domicílio, eu tinha 14 anos. Bem novinha. Eu comecei de fato há 8 anos, mas a primeira experiência que eu tive foi aos 14, que foi só mesmo algo para dar um gostinho mesmo do que é que eu ia fazer de fato da vida. Então, como é que foi essa experiência, né? A minha avó, a minha mãe, minha avó, elas sempre me deram muita força pra gente ganhar dinheiro, né? Pra gente ter uma renda, fazer alguma coisa para ganhar dinheiro. Então, uma vizinha nossa estava precisando, né, de dar banho na cachorrinha dela. E aí ela falou com a minha avó e a minha avó me indicou. E aí eu fui, né, feliz da vida, né, porque a gente aprende, né, com as pessoas ao nosso redor a ter gosto pelas coisas que precisam ser feitas, né? Então, então eu fui, né, feliz da vida. Já naquela época eu já tinha na minha cabeça que as coisas não podem ser feitas de qualquer maneira, né? Então eu não ia dar banho exatamente como eu dava nos meus cachorros, né? Que a gente ia lá no quintal e a gente passava um sabonete de antipulga e tá tudo certo. É só pra tirar a sujeira mesmo. Não era assim que eu queria fazer. Então eu fui no pet shop, comprei com um dinheiro que eu já tinha ganhado, com algo que eu fazia já, né? Com 14 anos a gente já era estimulado, como eu disse. Então eu fazia pulseirinhas, continhas e a minha mãe vendia no serviço pra mim. Então eu pegava esse dinheiro, eu peguei esse dinheiro na época, né? E fui no pet shop, comprei um shampoo, um condicionador e um perfuminho, né? Pra levar pra dar banho no doguinho da cliente. Como eu não tinha nenhuma base, nenhum embasamento, nada que pudesse me ajudar, eu com 14 anos, eu fiz o que eu imaginei na minha cabeça que poderia ser o certo. Então eu fui lá com a minha sacolinha, que eu tinha acabado de comprar as coisas, né? E fui lá no banheiro, pedi uma toalha pro cliente, né? Pra cliente, ela tinha um poodle. Tava bem curtinho o pelinho dela, né? Aí eu fui lá de cócoras, agachei lá no box, dei o banho, passei um shampoo, um condicionador, passei a toalha bem como uma criança faria, né? E passei o perfume e entreguei. Aí a cliente falou, mas você não vai secar com secador e tal? Aí eu falei, ela tem o pelo curtinho, não precisa de secador não. E ela me pagou, né? Eu cobrei na época 15 reais, ela me pagou e fui embora feliz. Então, assim, pra mim super compensou, mas por que eu tô falando isso pra você? Porque, assim, você tem que ter na sua cabeça que as coisas não são exatamente grátis, né? A gente não consegue fazer as coisas sem algum tipo de investimento, nem que seja mínimo, entendeu? Pode ser investimento de tempo, pode ser investimento de inteligência, de criatividade e também de dinheiro, né? De boa vontade e de dinheiro. Então, se você quer começar
a fazer esse serviço de estética pet em domicílio, de algum lugar você tem que começar, nem que seja com muito, muito, muito pouco. Se é isso que você quer fazer, dá para começar com muito pouco e ir galgando os degraus para que você chegue a fazer um serviço que te dê uma renda realmente grande, tá? Então, como é que a gente vai fazer isso? A primeira coisa que você precisa entender é que você não tem muita experiência. O que você tem agora é este curso que você está aprendendo a fazer alguns procedimentos estéticos que você vai precisar colocar em prática. Então, com isso na cabeça de que você tem pouca experiência, você vai pegar essas técnicas que você está vendo aqui e você vai aplicá-las em alguns pets, né? Pode ser nos seus próprios, ou você já pode começar a oferecer o serviço para as pessoas à sua volta. Se você tem pets, é muito bom, porque aí você já vai começar a executar esses procedimentos nos seus próprios pets, e isso vai ser muito bom. Se você não tiver, então você vai ter que ir ali na raça, né? Vamos começar, né? Já que é o mínimo do mínimo, a gente vai começar com um único equipamento, tá? Esse é o primeiro equipamento que você pode comprar, começar a oferecer serviços, daí você ir, né, ganhando cada vez mais dinheiro e ir comprando um de cada vez, tá bom? Então vamos lá. A gente vai falar do cortador de unhas. Esse cortador de unha em específico, que eu vou mostrar para você aqui, é o cortador de unha guilhotina. O guilhotina, ele serve tanto para você cortar unhas de gato quanto unhas de cachorro. Então, você pode oferecer esse serviço de corte de unhas tanto para proprietários de cães quanto para proprietários de gato. Então, se o seu vizinho, se o seu parente precisa desse tipo de serviço, você pode oferecer, entende? E você pode cobrar R$10 cada corte, né? Cortar as unhas lá do pet. E em 3 cortes você já pagou o cortador de unha. Aí você pode estar pensando, ah, mas eu tenho medo. Vai com medo, entendeu? Tudo é prática. Até quando você vai fazer um curso físico, é prática, você precisa praticar, né? Aqui eu mostro pra você como é que faz, fotos, imagens, tudo direitinho pra você ter uma base, mas pra você testar, quem vai fazer é você. Então você precisa ir testando. Tudo bem? Então, assim, com esses R$30 você pagou e você já consegue comprar outro equipamento. Por exemplo, não precisa ser um equipamento em si, pode ser um produto. Você pode comprar um pó otológico, que você pode oferecer depilação de ouvido, que serve para algumas coisas, que tem aula aqui para você ver. Você pode comprar um limpador de ouvidos, que você pode oferecer o corte de unhas mais o limpador de ouvidos e cobrar um pouquinho a mais. Aí você vai galgando, entendeu? É muito importante que você não se desespere com possíveis falhas, tá? Porque esse trabalho de corte de unhas é uma coisa que você vai ter um pouquinho de dificuldade, pode ser, né? Porque mais assim, vivência mesmo. Você tem uma técnica, mas não é 100% garantido que você não vá cometer um erro. Por quê? Porque depende muito do estado da unha do pet, né, no caso. Se tiver muito, muito comprida, às vezes o vasinho tá um pouco mais para fora da onde ele precisaria estar, e aí você pode vir a cortar esse vasinho
mas não é o fim do mundo, entendeu? Não é uma coisa assim que você vá machucar ele a longo prazo. A única coisa que pode acontecer é você assustar um pouco o seu cliente, entende? Ele não tem o costume de ver o pet dele sangrar, entendeu? Isso é uma coisa que pode vir a acontecer, mas é uma coisa normal, é uma coisa que pode acontecer, mesmo você usando as técnicas. Isso qualquer tosador vai falar, tá? Que isso pode vir a acontecer e não é sacanagem. Não é uma coisa que você fez de propósito. Mas o que você pode fazer, porque claro que já aconteceu com vários tosadores esse tipo de coisa. Se o seu cliente estiver perto de você, o que você pode fazer é mostrar empatia por ele. E também, claro, avisar antes para ele, olha, Torinho, ele tá com a unha muito comprida, a unha é preta, não dá para ver muito bem aonde está o vaso. O que eu preciso fazer é que a unha esteja acima da sola da pata, porque senão a unha fica para cima e você vai explicando para ele o porquê que pode acontecer de sangrar. E se isso acontecer, ele já está ciente de que isso pode acontecer e que você não fez de propósito. E mesmo assim, mesmo se você cortou, sangrou e mesmo se você não fez de propósito, então, mostre empatia pelo proprietário. Às vezes sangrou, ele não tá acostumado, né, a ver. Aí fala, putz, que saco, velho. Eu não gosto quando isso acontece, mas infelizmente, às vezes a unha tá muito comprida, eu não gosto e tal. Demonstra que você ficou também chateado de ter acontecido isso, porque a ideia é evitar ao máximo você fazer com que o seu proprietário se sinta desconfortável. Isso se ele estiver no local. Se ele não estiver no local e sangrar, você vai levar um algodãozinho, sangrou, você só aperta um pouquinho o algodão, sangra um pouquinho, fica um tempo, você fica lá dando uma apertadinha, mas mesmo assim, mesmo se o cliente não estiver por perto, ele está lá. Você avisa para ele antes de fazer o corte, tá? Avisa, olha, Doninho, esse processo de corte de unhas e disserte, se mostre suficientemente importado, né? Se importando com o que o seu cliente, né, possa pensar. Porque às vezes ele está lá, ele está perto, tá? Então, nem sempre você pode encontrar clientes que te deixem sozinho, às vezes ele quer participar. Então, mesmo que você esteja aprendendo, mesmo que você esteja sem experiência, que você não tenha experiência, mas que você tenha vontade, que você tem aquela vontade verdadeira de fazer alguma coisa que te faça bem, que é cuidar, né, do pet, que é trabalhar com eles, que é você escolher o que você vai fazer sem você depender de um patrão, sem, sabe, é você ter, né, essa boa vontade de você ajudar o seu cliente a entender o procedimento, né? Você tá na casa dele, então qual é o problema de você ser um pouquinho empática, né? Quando você errar, você fale com ele de forma empática, mostrando que você realmente não vê aquilo como uma coisa, acontece, tipo, infelizmente, né? Aconteceu. Não, seja realmente, fique assim, de uma forma que ele veja que você realmente não queria ter ferido, né? Não queria ter machucado. Mas também você precisa fazer tudo o que você for fazer, você tem que fazer com calma, com tranquilidade. Lembre-se que agora você está trabalhando para você. Você só tem que dar satisfações para o proprietário, para o dono do pet, para o dono do cachorro, do animal.
Você não está mais trabalhando para outra pessoa. Então você pode fazer as coisas com calma, aprendendo com calma, entendeu? Fazendo as coisas de forma atenciosa. Então, que comece com um corte de unhas, depois continue com uma depilação de ouvido. Aí você consegue o dinheiro para comprar o secador. Aí você consegue para comprar o shampoo e o condicionador. Aí você consegue para comprar o soprador e a máquina. E aí você vai começando a criar o seu portfólio, né? Os serviços que você entrega. Então você vai começando a aumentar a quantidade de serviços que você entrega, fazendo dessa forma, devagar. Você vai comprar aí você vai... Só que assim, é uma coisa que demanda um pouco de tempo, né? Você precisa, como eu quando tinha 14 anos. Quando eu tive a minha primeira experiência, eu tinha um pouco de dinheiro. Depois, quando eu fui... Claro que você pode também, né, comprar no cartão de crédito, como eu fiz quando eu era mais velha. Vai de você, você precisa fazer alguma coisa para conseguir recursos, enquanto você está em processo de desenvolvimento, entende? Você precisa conseguir recursos e ir praticando as coisas que você está aprendendo. Isso é muito importante. Se você não colocar em prática as coisas que você aprende, você não se desenvolve. Tudo que a gente faz, muitas vezes a gente vai ficando bom naquilo, entendeu? Faça as coisas com capricho, com atenção. Veja os defeitos e depois arrume os defeitos, entendeu? E assim você vai melhorando e fazendo o seu trabalho de forma mais otimizada. Quando eu tinha 14 anos, eu fazia pulseirinhas para vender, né? Peguei esse dinheiro das pulseirinhas, comprei um shampoo, um condicionador, um perfume, entendeu? E eu fiz de uma forma bem, assim, infantil. Mas aí você sabe, né? Às vezes você tem um secador, né? Aí você tem que comprar menos coisas. E aí você vai usando a sua inteligência para você conseguir criar as condições para que você realize os seus sonhos e os seus objetivos, tá bem? Mas você pode começar com uma única ferramenta, né? E nessa única ferramenta você agregar valores, né? A esse único serviço. É o seu valor humano, assim, você saber como lidar com seu cliente, como explicar as coisas para ele, como conversar com ele para que ele entenda as coisas da melhor forma possível. E lembrar de você como aquela pessoa que teve empatia com ela, que foi gentil, que foi amigável, né? E explicou as coisas de forma paciente, gentil, entendeu? Tudo não é, às vezes não é só o serviço que você presta, é a forma que você presta. Você precisa fazer uma união aí entre esses dois para fazer com que o seu cliente lembre de você de forma positiva. Mesmo que você erre de alguma forma, ele vai lembrar que você realmente foi uma pessoa gentil, foi uma pessoa que se importou, que deu atenção para o cachorro dela da melhor forma possível. O que vai importar na real é o fino trato, aquele executado com amor, com empatia e também com satisfação, tá bem? Mais uma aula aí para você, esteticista, espero ter sido clara aí e ajudado você a pensar em como você vai agir agora daqui pra frente, né? Pra conseguir os seus objetivos alcançar. Tá bem? Beijo, esteticista.